Bom dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? E desde já eu agradeço, pois o seu joinha incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para o nosso canal, para edificação de mais e mais vidas. Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: "Por que você está espancando seu companheiro?" O homem respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram, seu pai Reuel, este lhes perguntou: "Por que voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho." "Onde está ele?" perguntou o pai a elas. "Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco." Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora.
Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Êxodo capítulo 3. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Êxodo capítulo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse:
Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhes derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. A volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. 18 de janeiro. Moisés fora chamado do meio do seu povo para uma grande missão: libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. 4 séculos haviam se passados desde que José havia levado seu pai Jacó e toda a sua família da terra de Canaã para o Egito, sendo no início bem recebido e cuidado pelo faraó e por todo o Egito, por causa da admiração e consideração que tinham por José e por tudo que Deus havia feito no meio deles, em prol de toda a humanidade. Moisés, por sua vez, nasceu numa época em que o faraó não conhecia José e nenhum de seus feitos em prol do Egito. Por desconhecer a história de seus antepassados, não sabia o faraó que grande parte, para não dizer o que tornou o Egito a maior civilização daquele tempo, foi justamente a presença de Deus no meio do povo de Israel, que habitavam ali com eles.
Pela ausência de memória do passado e por medo de que o povo, que agora era mais numeroso do que os próprios egípcios, fez com que Faraó tomasse a decisão de aumentar o sofrimento do povo, a fim de que eles não tivessem nem tempo nem forças para levantar-se contra o Egito. Recorde-se que não só os israelitas, mas outros povos que vieram buscar refúgio da fome no Egito também se tornaram escravos devido à falta de recursos para comprarem comida. Além disso, os próprios egípcios também tinham se tornado escravos do faraó por causa da fome. Não havia motivo lógico para aumentar a dor, especialmente dos israelitas, se esse não fosse, desde o início, a forma como Deus havia feito para que seus planos de resgate fossem concretizados. Você quer dizer, então, que Deus permitiu deliberadamente que o povo sofresse nas mãos dos egípcios só para poder resgatá-los? Pode parecer um pensamento cruel do ponto de vista humano, mas Deus que nos criou sabia que aquela geração de seu povo que havia nascido no Egito não conheciam a liberdade, pois desde o seu nascimento eram escravos, nascidos de escravos. Eles ouviram falar de Deus, deles serem descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas do seu ponto de vista, ali no Egito, onde eles estavam, aquele era o lugar mais seguro para estar, pois provavelmente a história de que havia sido dita para eles era de que o próprio Deus havia os levado para lá para os livrar da fome na terra de Canaã. O evento da fome foi tão severo que impactou e perpetuou o pensamento de medo pela escassez na mente não só dos israelitas, mas de todos os povos daquele tempo. O lugar mais seguro para todos era o Egito, pois foi isso que fora lhe ensinado pelos seus antepassados. Eles sabiam que tinha um Deus que poderia livrá-los e até então a terra do Egito representava esse lugar de escape, até que eles foram lembrados de que ali não era o lugar deles. Não foi para o Egito que o Senhor os havia chamado para permanecer, para viver e para prosperar. O lugar que antes representava um escape agora era um lugar de dor, de sofrimento, de trabalhos forçados, de angústias e de escravidão. Tamanho foi o sofrimento que eles passaram que os seus gemidos e clamores subiram até o Senhor. Quão terrível não deve ter sido a dor que eles estavam passando ao ponto de o próprio Deus descer dos céus em compaixão à sua dor. Preste atenção que o povo gemia por sua dor, mas não fazia nada para sair daquele lugar. Não lutavam contra a escravidão, apenas aceitaram, dia após dia, que era melhor no Egito do que morrer de fome lá fora. O véu do medo e da insegurança os manteve cativos numa terra com pessoas que os maltratavam, pelo mesmo motivo que os mantinham cativos, o medo de que eles pudessem ser livres. Pensando nisso, quantos de nós não nos mantemos numa mesma estação, num mesmo lugar, ainda que nos incomode, que não seja o que sempre sonhamos ou esperamos viver, pelo simples medo e insegurança do que poderia nos acontecer se nós mudássemos? Desejamos secretamente deixar para trás tudo aquilo e realizar algo que nos realmente preencha, aquele anseio que todo dia arde no peito pelo novo, mas temos medo de não dar certo. E as experiências ruins de outras pessoas, inclusive de nossos próprios familiares, nos mantêm em rédea curta, no mesmo estilo de vida, pois temos medo da dor do processo e do desconhecido. Se você hoje se sente assim, eu te convido a fazer o que o povo de Israel fez e clamar e chamar a atenção de Deus para a sua situação de vida atual. Conte ao Senhor como você tem vivido e o que realmente gostaria de viver. Inclusive, conte-lhe sobre os pensamentos de medo e insegurança que te atormentam em relação ao seu futuro. Eu quero te lembrar que Deus não te chamou para viver uma vida escravizada pelo medo, pela insegurança e pelo medo da própria liberdade. O Senhor te chamou para a liberdade, para a vida plena e a abundância, em que o seu Deus é o seu pastor e nada lhe faltará. Ele é o seu Deus e nele você pode confiar. O seu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É o que está escrito lá em Filipenses 4,19. Hoje, então, clame ao Senhor e peça que Ele próprio te liberte de todas as amarras que te prendem e que você agora, em nome de Jesus, seja livre por sua forte mão. Amém?
Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te apresento agora essa pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, o teu filho e a tua filha desejam, Senhor, serem livres da situação atual de vida que eles estão passando, das dores, dos sofrimentos, das angústias, do medo, Senhor Jesus, pela falta de recursos, o medo da escassez, o medo do novo, o medo do desconhecido. Pai, em nome de Jesus eu te peço, liberta o teu filho, liberta a tua filha com a tua poderosa mão, Senhor, de todo o medo e o chama de volta à liberdade que o Senhor sempre sonhou para a vida deles. Pai, em nome de Jesus eu te peço, venha abençoar a mente e o coração, dando agora força, vigor e ousadia para seguir em frente e sair deste lugar, para a terra que mana leite e mel, para a vida de abundância e de prosperidade e de alegria e de vida plena que o Senhor conquistou naquela cruz. Em nome de Jesus eu te peço hoje que haja libertação, um escape poderoso na vida do teu filho e da tua filha agora, e para a glória do teu nome, Senhor, que eles sejam livres, que eles sejam, Senhor, e vivam tudo aquilo que o Senhor planejou para eles, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, que haja um romper na sua vida a partir de agora e que você glorifique o nome do Senhor pela liberdade que você vai viver a partir de hoje, amém? Que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo devocional.